São 18 horas em Paris, 10 horas na Cidade do México. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. O Supremo Tribunal do México eliminou esta quarta-feira o crime de aborto do Código Penal Federal, determinando que as leis nacionais que proíbem o procedimento são inconstitucionais e violam os direitos das mulheres. No Gabão, o presidente de transição, o general Brice Oligui Nguema, nomeou esta tarde Raimundo Dongxima para o cargo de primeiro-ministro de transição. São Tomé e Príncipe, as autoridades pretendem um maior reforço de cooperação com a Interpol. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Diego Tenório e o jornal começa agora. O Supremo Tribunal do México eliminou esta quarta-feira o crime de aborto do Código Penal Federal, determinando que as leis nacionais que proíbem o procedimento são inconstitucionais e violam os direitos das mulheres. Rebeca Ramos, diretora do Grupo de Informação sobre Escolha Reprodutiva, alega que se trata de um passo histórico. É definitivamente um passo histórico, embora ainda falta que no seio do México 20 estados alterem os seus códigos penais. Ou seja, não se pode ainda dizer que isto seja uma realidade em todo o México, porque uma coisa é o âmbito federal e outra é o local. Conseguimos, porém, que a nível federal o aborto deixe de ser um delito. Esse é o alcance histórico desta medida. É uma estratégia nacional de maior alcance, agora que temos de levar a cabo junto de organizações de Estados que ainda sancionam o aborto. Esperamos que mais cedo ou mais tarde tudo isto venha a ser resolvido por forma a que o aborto deixe de ser um delito em todos os códigos penais do México. Rebeca Ramos, diretora do Grupo de Informação sobre Escolha Reprodutiva, em declarações a Melissa Barra e traduzida por Karina Branco, de referir que cerca de 20 estados terão ainda de modificar os respectivos códigos penais. A Rússia afirmou ter abatido esta quinta-feira, de madrugada, 3 drones ucranianos que tentavam atacar Moscovo e a região fronteiriça de Rostov, enquanto a Ucrânia disse ter registado um novo ataque contra uma infraestrutura portuária na região de Odessa. Na Ucrânia, onde tomou posse hoje o novo ministro da Defesa, Rustem Umerov, o presidente Volodymyr Zelensky pediu transparência e confiança ao novo ministro da Defesa. Durante o mandato do anterior ministro, foram noticiados vários casos de alegada corrupção na compra de material de guerra para o exército ucraniano. A Associação das Nações do Sudoeste Asiático reafirmou hoje o respeito pela soberania, a independência política e a integridade territorial da Ucrânia, que a Rússia invadiu há mais de 18 meses. Os líderes presentes em Jacarta, na 43ª Cimeira da organização, apoiaram ainda os esforços do secretário-geral da ONU, António Guterres, para encontrar uma solução pacífica para o conflito. A Cimeira contou com a participação dos chefes de Estado e de Governo de 9 dos 10 membros da organização, uma vez que Myanmar, a antiga Birmânia, não é convidada para as reuniões desde o golpe militar de 2021. António Guterres diz que o planeta vive um risco real de fragmentação com crises profundas. O secretário-geral da ONU lamenta as crises nos sistemas económicos e financeiros mundiais e a insegurança marcada por conflitos e guerras. No sudeste da China, a província de Fujian, a tempestade tropical Haiku forçou a retirada temporária de 294 mil pessoas, provocando graves danos materiais e agrícolas. Cerca de 10 mil hectares de culturas foram danificadas e mais de 2.500 casas foram total ou parcialmente destruídas, resultando numa perda económica direta de 643 milhões de euros. Segundo as autoridades locais, desde a terça-feira, o tufão afetou quase 1,6 milhões de pessoas na província, que tem 38 milhões de habitantes. Um projeto que usa uma bactéria marinha para regenerar tecido ósseo vai levar uma jovem equipa portuguesa a um concurso de ciência na próxima semana em Bruxelas. A investigação é de 3 alunos do ensino secundário orientados pela professora Rita Rocha, que explicou à RFI em que consiste exatamente o projeto. Os alunos pegaram numa bactéria marinha comum e introduziram uma sequência genética na bactéria que faz com que este micro-organismo produza células ósseas que podem, por sua vez, ser introduzidas no corpo humano e assim regenerar lesões ósseas ou tecidos fragilizados devido, por exemplo, à osteoporose. Como resultado deste processo,
A bactéria produz ainda hidrogênio, que pode ser utilizado como fonte de energia verde. Esta bactéria marinha, no fundo, está a imitar o processo que as aranhas fazem quando produzem fio de seda, mas a uma velocidade muito superior. Este resultado é muito interessante, tanto pelo aumento da longevidade da população, que aumenta a probabilidade de problemas ósseos nos mais idosos, como nas camadas mais jovens também, pelo estilo de vida tão sedentário, que está a levar a problemas de baixa densidade óssea, pois não mobilizam o cálcio para o osso, o que só acontece com o movimento dos músculos. A professora Rita Rocha, entrevistada por Carina Branco. São Tomé, 102.8 FM. No Gabão, o presidente de transição, o general Brice Oligui Nguema, que há uma semana protagonizou um golpe de Estado no país, nomeou esta quinta-feira Raimundo Dong Sima para o cargo de primeiro-ministro de transição. São Tomé e Príncipe, as autoridades pretendem um maior reforço de cooperação com a Interpol, de forma a melhorar o combate à criminalidade. A reportagem é de Maximino Carlos. A Interpol, que dispõe de uma estrutura instalada na Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, tem vindo a reclamar a fraca participação do país em eventos promovidos por esta instituição, quer a nível regional como internacional. Este organismo de investigação criminal internacional pretende ultrapassar esta situação para que haja uma melhor articulação com o governo santomense no combate à criminalidade organizada transnacional e também na consolidação do apoio técnico. A Interpol, em consonância com o governo, tem vindo a desenvolver esforços para melhorar o acesso à sua base de dados. Recentemente esteve em São Tomé uma delegação regional da Interpol para a África Central, chefiada pela coronel Chantal Apedic, que realizou ações de formação destinadas aos agentes da Polícia Judiciária. São Tomé e Príncipe aderiu há anos à Interpol para consolidar o combate ao tráfico de drogas, pirataria marítima, tráfico de crianças, branqueamento de capitais e demais ações criminais. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. A Interpol, que assinala hoje o seu centenário. O Japão entrega esta quinta-feira 600 e 207 toneladas de farinha de trigo a Cabo Verde no âmbito da ajuda alimentar atribuída regularmente ao país. No caso, os acordos são celebrados anualmente através da troca de notas entre os dois executivos e a farinha de trigo a entregar esta quinta-feira corresponde a metade do total. O apoio restante atribuído em arroz tem chegada prevista a Cabo Verde entre novembro e dezembro deste ano. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique rejeitou hoje 2 das 10 candidaturas autárquicas do Partido Revolução Democrática, constituído por dissidentes da RENAM, o maior partido da oposição, alegando que não foram ultrapassadas as irregularidades. Em Paris já é possível assistir ao processo de criação de um pastel de nata na loja da Mantegueira Fábrica de Pastéis de Nata. Recentemente, o guia gastronómico Taste Atlas reconheceu o pastel de nata como um dos melhores bolos de uma lista de 50 doces tradicionais de todo o mundo, como explicou a RFI Raul Andrade, o diretor-geral da Mantegueira em Paris. É mais um motivo de orgulho. Se olhar para há uns anos atrás, consigo ainda pensar quando viajava fora de Portugal e falava com pessoas que não eram portuguesas, às vezes em sítios remotos como em África, em Ásia. Quando eu dizia que era português, as primeiras coisas que me diziam eram Figo, Presidente Sampaio e depois Ronaldo. Hoje em dia é interessante ver cada vez mais Portugal a brilhar no estrangeiro pelo futebol. Na economia os portugueses estão a dar cartas e acho que também é o momento dos portugueses começarem a dar cartas na arte da pastelaria com o pastel de nata, que pelo ranking acaba por bater peças da pastelaria mundial que acabam por ser icónicas, como o eclair, o croissant e outros bolos mundialmente conhecidos. Raul Andrade, diretor-geral da Manteigaria em Paris, entrevistado por Lígia Anjos. É o extrato de uma entrevista que pode ouvir na segunda parte desta emissão na rubrica Vida em França. E é o ponto final neste bloco informativo.